Nesse oba-oba de IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, todo mundo falando para você comprar IPCA mais 7, que é ganho certo, marcação a mercado, essa baguncinha toda. No meio dessa empolgação toda, eu tô aqui para te mostrar algo que ninguém te fala. Você só vai encontrar isso aqui nesse canal. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero falar do famosinho IPCA mais 6,5, agora até 7, já chegamos no 7. Será que é tão bom assim? Será que é algo lindo como muitos acabam pregando? Eu preciso te dar aqui o contraponto. E aqui quando a gente abre o site do Tesouro Direto, o que a gente encontra hoje é o quê? Tesouro pré-fixado 2027, pagando 13,29% ao ano. É uma taxa bem alta. Claro que tem o imposto de renda, eu preciso tirar aqui 15% de imposto de renda, desde que eu deixe o título por pelo menos 2 anos. E eu preciso tirar a taxa de custódia da B3, que é de 0,2% ao ano, quando eu supero R$10 mil investidos no Tesouro Direto. E essa taxa agora vai passar a ser cobrada apenas no resgate antecipado ou no vencimento do título. E aí, como eu te falei, no meio desse oba-oba, você tem IPCA 2029 pagando o IPCA, que é a nossa inflação oficial, mais 6,91%. 2035, IPCA mais 6,69%. E o 2045, de prazo mais longo, IPCA mais 6,62%. E muitos acabam repetindo por aí como papagaio que o melhor a se fazer seria pegar o de prazo mais longo, porque o juro composto aqui seria mais forte, daria mais resultado na sua carteira. Só que tem um grande detalhe pouco falado. Primeiro, você precisa entender o porquê de taxas tão altas. Afinal de contas, aqui eu estou garantindo 6,91 ou 6,62 acima da inflação oficial. E aí você poderia se perguntar, tá, Luan, esse IPCA aí, e se nós tivermos um cenário de hiperinflação, como aconteceu no Brasil antes do Plano Real, o que aconteceria aqui? Você receberia uma taxa real, inflação de 40%. Então, esse título renderia, naquele ano, naqueles anos, 40 mais 6,91, 40 mais 6,62. Isso não muda, ok? Então, de fato, tem um ganho real garantido aqui. Claro, ganho real acima da inflação oficial, a inflação medida pelo IBGE, não a sua inflação ou qualquer outra inflação setorial. Tá? A gente está falando aqui da inflação oficial do consumidor. E aqui, claro, o governo tributa a inflação, então ele tributa aqui e tributa aqui. Então a gente não teria efetivamente o IPCA, porque tem tributação em cima da inflação. O governo causa a inflação e ele cobra em cima da inflação, claro. E aí, aqui também em cima da taxa real. Então a gente teria um IPCA mais 5, tá, pessoal? Não espere muito além disso. E aí, o pessoal começa a falar, ninguém ganha IPCA mais 6. No longo prazo, nada ganha do IPCA mais 6 ou até 7, 7 ainda mais. E eu preciso te dar o contraponto, como eu já disse. Mas antes vamos entender, como eu já falei, o que está acontecendo para justificar taxas tão elevadas assim nos títulos públicos do governo, que são os títulos de renda fixa mais seguros do país. Aqui no país, não existe nada mais seguro para se investir, pelo menos teoricamente, nos títulos públicos federais, porque aqui o governo, que tem a máquina de imprimir dinheiro, ele é o seu devedor, ele está te devendo. E ele garante o resgate antecipado do título sempre que você precisar fazer o quê? O resgate antes do vencimento, quando? Em dias úteis. Você até pode, por exemplo, fazer um pedido numa sexta-feira de resgate, só que você só vai receber no primeiro dia útil subsequente. De qualquer forma, você entendeu. Isso aqui tem praticamente uma liquidez diária. Na prática, o único que tem mesmo é o Tesouro Selic, que não sofre com a marcação a mercado, que é o quê? É a oscilação do preço do título conforme as taxas de juros e outras variáveis. Mas vamos entender o que está acontecendo. Primeiro ponto, o que a gente tem hoje de principal em macroeconomia no Brasil é o gasto público. A gente está estourando as contas públicas brasileiras. E aí o Haddad, ministro da Fazenda, ele disse que já criou um texto definitivo para tratar com o Congresso e aí conseguir entregar ao mercado algo que realmente equilibre as contas públicas. O mercado espera uma economia de pelo menos 40 bilhões de reais, uma contenção de 40 bilhões de reais. Essa é a expectativa do mercado. Se isso acontecer, a gente pode até ter um rally de Natal, mas vai ser aquela coisa. E a contenção de gasto público teria que ser muito acima do que o mercado espera para ter um grande rally. Mas cuidado também com o rally. O rally é algo especulativo. No mês seguinte, a bolsa está caindo. Então não fique contando com isso. Eu vi muita gente contando com isso. Isso aí de rally de Natal é irrelevante para quem investe a longo prazo. Mas só o fato do governo já estar cogitando isso aqui fez a bolsa, por exemplo, subir na data de gravação desse vídeo. Minha carteira, por exemplo, de ações subiu 1,25%.
Ibovespa 0,63. Esse é o grande gatilho para a gente acabar rompendo essa região dos 130, 135 mil pontos na Bolsa Brasileira, uma região que nós já estamos há algum tempo, né, pessoal? Em termos nominais, inclusive, desde 2020 praticamente a gente está nessa região, não rompemos com força mesmo. Precisa de contenção de gasto público. Responsabilidade fiscal é essencial. A gente vai ver, por exemplo, a Bolsa da Argentina subindo loucamente durante o mandato do Milei, porque ele está tendo responsabilidade fiscal. É isso que o mercado quer para comprar determinado ativo. E a gente depende dos dólares ingressando no Brasil para que a nossa bolsa suba. Senão não vai subir. Daí a necessidade de investir no Brasil pensando em dividendo, porque o dividendo compensa esse andar de lado por muito tempo que acaba acontecendo em países emergentes, onde não há responsabilidade fiscal, como é o caso brasileiro atual. E diante dessa falta de responsabilidade fiscal, os investidores, eles exigem essas altas taxas de remuneração. Eles não vão ficar investindo num país emergente, num governo que gasta mais do que arrecada, consistentemente, e aí vão pedir jurinho pequeno, com a taxa de juros americana ainda remunerando num patamar interessante. Não é assim. E esse IPCA aqui, ele segue subindo. E a gente vai ver isso onde? No Boletim Focus. Por mais que você veja isso aqui, não, a gente agora está com uma expectativa de um pouquinho de queda, de 4,64 para 4,63. Mas esse câmbio aqui subindo para 5,70, então não se engane. Ainda mais porque o IPCA 15, que é a prévia da inflação, subiu 0,62% em novembro. Então a gente continua com inflação, devemos fechar muito próximos de 5% ao ano. Inclusive para o ano que vem, essa é a projeção do BTG Pactual, por exemplo. E no meio do caminho, por mais que o Haddad tenha dito que já está tudo resolvido, de fato o Lira comentou ali que ainda não foi chamado para falar do pacote de corte de gastos, então ainda isso é muito especulativo. Isso deve ser soltado, obviamente, em dezembro, e aí, coincidentemente, a gente poderia ter um rally em dezembro. E é engraçado trazer tudo isso em dezembro, quando justamente os fundos de investimento querem fechar com performance para cobrar taxa de performance. Puxa vida, que coincidência, não? Justamente em dezembro, que é onde a gente precisa da taxa de performance, o governo vem e traz isso. Não existe lobby, né? Não tem nada aqui, é tudo coincidência mesmo. Não sei qual a sua opinião, já comenta aqui embaixo. E o dólar no meio do caminho, 5,80. E o dólar gera inflação. Dólar subindo impacta no IPCA, e o IPCA sobe só por conta disso. Então esse é o contexto geral do porquê estamos com taxas tão altas, relativamente altas, aqui nos títulos públicos federais. E aí o que ninguém te conta porque parece maravilhoso investir nesses títulos agora. Só que você viu, por exemplo, o Stuhlberger se penitenciando de ter acreditado nesse governo e ter zerado tanto Bolsa Brasil quanto IPCA+, para colocar em título público americano. Quem não se lembra? Por que ele fez isso com taxas tão atrativas assim? E o primeiro ponto que ninguém te conta enquanto o dólar continuar subindo, o real vale menos, tem menos poder de compra. Então de nada adianta eu receber essa taxa em reais se o real não está valendo nada. Então a aposta do gestor é que o real vai valer cada vez menos por conta da irresponsabilidade fiscal do governo. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, quanto mais longo um título, mais longo o vencimento, isso quer dizer que o meu risco é maior. Então só por isso não faria o menor sentido eu pegar o de prazo mais longo, porque o quê? Ele está pagando menos do que o prazo mais curto, o que importa é o de prazo mais curto. O risco é menor. Afinal de contas, é a ideia do pássaro na mão. O que vale mais? Um pássaro na mão ou dois voando? É a mesma ideia aqui de prazo longo. Eu estou na expectativa de receber lá no futuro, daqui 20 anos. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, se você quer investir em renda fixa, atrelado ao IPCA, título público, o de prazo mais curto possível. E aí a gente entra no último ponto que ninguém te fala. É que o pessoal fica sustentando a ideia de que nada bate IPCA+, nada bate índice IMAB ou IMAB no longo prazo. Bolsa não bate, nada bate. Só que não é bem assim. E um primeiro risco que poucos acabam falando é o risco da marcação a mercado. Quando você investe em renda fixa, o ideal é que você não tivesse volatilidade. Você não concorda? Afinal de contas, se eu quero volatilidade, se eu quero incerteza de curto prazo, se eu quero oscilação, eu não vou pegar renda fixa para ter oscilação. Eu vou pegar renda variável, já que eu estou me expondo ao risco. Só que aí sustentam para vocês que a volatilidade desses títulos é bem pequena, que não dá nada, mas não é bem assim. E aí você fica naquela ganância de tentar ganhar com a marcação a mercado, o que não faz sentido. Tentar lucrar com a marcação a mercado geralmente não faz muito sentido. Ainda que você acerte o topo de juros de um país, esse é o momento em que provavelmente a renda variável está tão descontada que aquele IPCA mais 7 que você está pegando, na verdade nas ações você ganharia IPCA mais 10, 12, 14. Só que você não sabe disso porque nas ações não tem uma rentabilidade garantida, mas você precisa entender que existe uma correlação negativa
entre ações e renda fixa, principalmente títulos públicos. Quando a renda fixa está pagando muito com altas taxas, os títulos privados, as ações, estão muito depreciadas. E isso faz com que o retorno potencial nelas seja enorme, muito acima do que está aqui. Porque afinal de contas, pessoal, você precisa entender o seguinte, o mercado precifica as coisas exigindo um prêmio de risco. Então, eu ser recompensado por um risco específico que eu estou correndo, e as ações caem para um patamar de preço onde você vai estar exigindo, você mercado, um prêmio de risco maior que os títulos públicos. Claro! Então, no momento em que você tem o IPCA mais 7, significa que as boas ações vão estar com um prêmio de risco embutido ali no preço de IPCA mais 10, 11, 12. Você duvida disso mesmo? Será que você duvida disso? Ah não, Luan, não duvido, mas eu tenho que ter renda fixa. Mas a renda fixa deveria ser coisa de muito baixo risco, baixíssima volatilidade, CDI. E a gente tem a Selic, Tesouro Selic, onde você tem o quê? Zero marcação ao mercado. Você não vai sofrer. O Buffett hoje está com caixa recorde. Isso tem até mesmo preocupado os investidores. 325 bilhões de dólares em caixa. O pessoal está falando, será que vai ter uma grande crise? O que está acontecendo é o seguinte, esse caixa decorre do fato dele achar que a renda variável está muito cara, ele não está vendo oportunidades em ações, em estoques, e aí ele está colocando em caixa. Mas esse caixa dele está em longo prazo? Onde você acha que está? Está em títulos de curtíssimo prazo. O caixa é um hedge natural, serve para controlar a volatilidade da carteira, o que significa não ter incertezas ali. Você precisa daquele caixa para eventualmente aproveitar uma oportunidade ou para justamente só controlar a volatilidade da carteira mesmo como um todo. Só isso. Como que você vai fazer isso se você está investindo em títulos de longo prazo, onde a sua liquidez está travada por um longo período? Então isso que é muito importante. E aí eu vou te mostrar aqui num comparativo. Aqui eu peguei um comparativo para vocês de Tesouro IPCA+, 2045, que seria coisa linda, de longo prazo, travar uma rentabilidade de IPCA mais 6, 7 por 20 anos, parece lindo. Tá? Ok? Aí a gente tem o CDI, o Ibovespa em dólares, Tesouro IPCA mais 2035 e eu peguei uma ação, Itaú. Uma ação boa, né? Uma ação aí de uma empresa madura, consolidada. Deixa eu te mostrar aqui justamente a volatilidade, que é o risco. Olha só, olha que importante. E aí tem aqui também o índice Sharpe, que mede justamente o retorno ajustado ao risco. Vamos na volatilidade. Volatilidade do 2045, 16,32%. Gente, isso aqui é volatilidade pra caramba para você colocar o seu dinheiro em renda fixa. É volatilidade demais. Demais. CDI, claro, não tem volatilidade, 0,03. Ibovespa, 18,89. Isso em dólares. Então você sabe que o Ibovespa tem muita volatilidade. Em reais é mais de 20%. Em dólares, abaixo de 20%. De qualquer forma, essa é a volatilidade nas ações, no Ibovespa, que é um índice volátil. É um índice de mercado emergente. E tem uma volatilidade muito próxima do 2045, percebeu? Ou seja, eu vou ter uma expectativa de oscilação de queda, por exemplo, não muito diferente. Então, para que eu vou colocar em 2045? É quase como aquela ideia, aquela frasezinha de efeito que falam por aí. Você está correndo risco de renda variável com retorno de renda fixa. Tesouro IPCA mais 2045 parece isso, né? Tá parecendo isso. Aí você poderia falar, mas Ibovespa não interessa, né? Ibovespa é sacanagem. Tá, Itaú. Por isso que eu peguei Itaú aqui. 17,54, mais baixo um pouquinho que Ibovespa. Olha, gente, sério? E aí, o 2035, aí a volatilidade cai bem, mas ainda assim, quase 10%. E aí, vamos pegar o Sharp. O Sharp do Itaú é positivo. Já o Sharp do 2035 é negativo e 2045 também. Então, o retorno do Itaú ajustado ao risco é o melhor de todos. E uma ação óbvia, super óbvia, para comprar e dormir e esquecer. E aí, quer saber qual foi o retorno que o Itaú produziu nos últimos 10 anos? Vamos lá. O Itaúzão, que subiu nos últimos 12 meses 20%. Então não me venha com historinha, é o passado. Não. No ano ruim ele segue subindo, segue dando retorno. Retorno dos últimos 10 anos, 500%. Isso aqui representa, sabe quanto? Ao ano. Taxa composta, juro composto, 19% ao ano. 19% ao ano. E aí você fica ancorado nesse 11, 12% que o IPCA mais 2035, 45 pode te dar nas taxas atuais. Correndo o mesmo risco, com diferença marginal que eu mostrei para vocês. Tá aqui, não estou inventando. Então, na prática, o que é pior? Eu ficar na renda fixa com retorno garantido, mas ter uma volatilidade ali próxima das ações, e aí ou ter o quê? Um pouquinho mais de volatilidade, só que com um retorno ajustado ao risco maior, bem maior no longo prazo. Parece óbvio. Por isso, renda fixa é para ser CDI ou Selic. Você pode ter um pouquinho de IPCA? Pode, mas é pouca coisa. Já me perguntaram, Luan, vale a pena eu ter ali, na minha parte de renda fixa da carteira, ter ali algo muito próximo do índice IMA geral, que é o índice da Ambima de títulos públicos? A minha resposta é não. Porque o índice IMA, o IMA geral, o que ele tem ali pra gente? Ele traz ali 50%
LFT, que é Tesouro Selic, então não tem marcação a mercado, e os outros 50 são 35% IPCA+, e 15% pré-fixado. Para mim não vale a pena essa carteira. Se fosse para eu colocar ali renda fixa no percentual grande na minha carteira, 50%, 60%, eu teria desses 50%, 60%, 90% em Tesouro Selic e só 10 ou 15 em IPCA. Não vale a pena. Tô mostrando para vocês na tela. Ah, mas o 29 não tem essa volatilidade. Sim, o 29 não tem essa volatilidade. O 29 é 4,36. Mas olha só o Sharpe dele, tá bem ruim. Tá perdendo a Selic. Então, na prática, pessoal, tem um pouquinho, é bacana, mas é pouco. Você precisa da sua liquidez, do seu caixa, controle de volatilidade. Volatilidade você tem nas ações. E veja que eu trouxe uma ação óbvia. Ah, pega aí um Banco do Brasil, Luan, que é estatal. Você pegou aí um banco privado, vamos pegar. Banco do Brasil, 16,87. 16,87, gente. É praticamente o do IPCA mais 2045. Alô, e a marcação a mercado? Como é que fica? Se eu acertar agora, eu vou ganhar um dinheirão. Mas, meu amigo, quando você ganhar com a marcação a mercado, é porque o juro brasileiro caiu demais. Se o juro brasileiro caiu demais, as ações subiram muito. Você vai ganhar muito mais do que a marcação a mercado desse título. E para ganhar com a marcação a mercado, você tem que resgatar antecipadamente. E você vai colocar esse dinheiro aonde? Tesouro Selic, que vai estar rendendo menos. Ou você vai ter que comprar ação cara, porque aí as ações já subiram. Faz muito sentido. Então, se eu coloco aqui é pro vencimento. E aí eu tenho que carregar isso. E aí, se for para colocar, eu coloco o prazo mais curto, 2029. Pelos motivos que elenquei. E ainda no percentual menor na minha carteira. Não estou dizendo que não é para ter renda fixa, é para ter. Para você ter um balanceamento e ter a possibilidade de comprar ações a um preço mais interessante. Porque só o seu aporte numa grande queda do mercado vai ser insuficiente para você abaixar bem seu preço médio, aproveitar as promoções do mercado. Você precisa da renda fixa para fazer isso. Mas eu estou te dizendo que a renda fixa tem que ser assim como faz o Buffett e os grandes investidores, renda fixa de curto prazo. E você não vai estar perdendo dinheiro hoje e provavelmente no longo prazo em renda fixa, porque o CDI rende bastante no Brasil. CDI barra Selic vai render muito bem no Brasil. Em raríssimos momentos você vai ter uma grande baixa. Então não precisa se preocupar com isso, em ter uma parcela boa da sua carteira em Selic e CDI. Ou até em ativos dolarizados, o que é muito importante também por conta da alta do dólar que acaba acontecendo. O dólar sozinho entregou 6% ao ano composto ao longo do tempo, o IPCA 7% ao ano. Então veja que o dólar sozinho já quase compensa a inflação oficial, então ativos dolarizados também não podem ser ignorados. Mas enfim, a ideia é essa. Então a grande questão que quase ninguém vai te falar, eu te desafio a encontrar alguém dizendo isso para você gratuitamente, publicamente, que a volatilidade do IPCA+, não compensa efetivamente o risco. O retorno ajustado ao risco não é compensador. Então eu fico com a quase totalidade da minha renda fixa em Selic barra CDI, ou pré-fixadozinho ali com uma boa taxa de curto prazo, e o outro montante em ativos de renda variável, dolarizados ou não. Lembre-se, o juro concorre com a renda variável. Quando o juro está em alta, como agora, a renda variável está descontada. Os investidores estão exigindo um alto prêmio de risco. E quando o juro começa a cair, a renda variável fica cara. E aí você não tem condições de comprar. E aí, outro detalhe. Imagina um cenário em que você está ali num crash. Tudo cai. E aí você está, nossa, super alocado em IPCA+, mesmo que seja 2029. E agora? Como é que você vai aproveitar a promoção do mercado? Você travou tudo? E aí vamos supor que é um momento inadequado para resgate antecipado, sem marcação a mercado. Você vai perder dinheiro duas vezes, meu amigo. Vai resgatar com prejuízo para comprar ações no prejuízo. É isso. Então saiba lidar com um balanceamento adequado, assim como os grandes investidores. E claro, para você aprender efetivamente a investir como um grande investidor, um investidor independente em ações, fundos imobiliários, títulos públicos, renda fixa no geral, investimento no exterior, criptomoedas e muito mais, que somente até o dia 30 nessa Black November, está com 25% de desconto com o cupom BLACKMIRAI. Então aproveite que é por tempo limitado, o link para as matrículas vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Te espero lá. E viu, não deixa de compartilhar esse vídeo e clicar aqui no botão de gostei para que ele atinja mais pessoas, para que as pessoas parem de ser enganadas com essa historinha de 1000 maravilhas com tesouro direto. IPCA+, essa baguncinha toda. Fui!